Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Dr. Jorge Seguro Sanches. E, Sra. Doutora, permita-me que comece por contestar, se é que esta expressão me é permitida, acerca do seu pedido para ser ouvido depois do Dr. António Mexia. Porque o que efetivamente aqui estava em causa, o que esteve sempre em causa, não foi alterações de datas. O que foi aqui em causa, e aquilo que foi expresso nesta comissão, numa reunião de mesa de coordenadores, é que o Sr. Doutor queria, efetivamente, que a sua audição se procedesse em momento posterior à do Dr. António Mexia, e isso nada tinha a ver com incompatibilidades de agendas. E nesse contexto, devo dizer que o PSD afirmou e reafirmou aqui que os grupos parlamentares da esquerda parlamentar, maioritária, PCP, Bloco de Esquerda e PS, fizeram um frete ao seu pedido. E porquê? Porque havia sido consensualizado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que as audições iriam-se proceder da forma como foi estabilizado o respectivo calendário esse em que o Sr. Doutor, bem como o Dr. Caldeira Cabral, seriam ouvidos em momento anterior o que seria ser ouvido em momento anterior ao Dr. António Mexia. E como eu fiz a afirmação perante o Dr. António Mexia, não deixaria de o fazer na sua presença. Sr. Doutor, uma outra questão que aqui levantou, e antes de entrar nas perguntas que lhe tenho para fazer, e também é um pedido dirigido à mesa. O Sr. Doutor, num dos slides que mostrou na sua exposição inicial, e que já aqui fez bastante referência, tem a ver com os CMEC e os aspectos inovatórios, a expressão que é da sua autoria, faz referência ao seguinte: na sequência do despacho do Secretário de Estado de Energia de 5 de dezembro de 2017, Direção-Geral de Energia e Geologia, em articulação com a ERSE, apurou que os procedimentos para o cálculo do coeficiente de disponibilidade verificado é um aspecto inovatório. Depois, refere que a opção de que seria seguida, nesta questão, a interpretação do Conselho Consultivo da PGR, do Regulador dos Serviços Técnicos, foi, desde sempre, transmitida à administração da EDP. Doutor, devo dizer que nós, pelo menos daquilo das buscas que fizemos, não encontramos nenhuma destas comunicações. Não encontramos o despacho do Sr. Secretário de Estado de 5 de dezembro de 2017, não encontramos nenhum documento da Direção-Geral de Energia sobre esta matéria, não encontramos nenhum documento da ERSE sobre esta matéria, nem encontramos nenhuma comunicação à EDP sobre esta matéria. Eu estou a dizer que não encontramos. Eu admito que no limite ela possa existir e possa ter entregue. Mas, doutor, acredite, não a encontramos. E estamos a falar de EDP, estamos a falar de ERSE, estamos a falar do Secretaria de Estado de Energia, estamos a falar de DGEC. E sendo este um aspecto relevante, e é relevante e fez questão de o citar nesta audição, nós devemos dizer que, de facto, nós não temos esta documentação. E é muito estranho. E, como deve imaginar, partimos para esta inquirição com alguma fragilidade neste ponto em concreto. Segunda ou terceira questão, e aqui sim já entrando nas matérias das perguntas. Voltando à questão da produção renovável sem tarifas garantidas. Recentemente, diversos promotores, de que é exemplo a Galp, vieram a público afirmar que não são necessárias tarifas garantidas pelo Estado para que possam realizar os seus investimentos em centrais solares fotovoltaicas. Da sua experiência enquanto Secretário de Estado de Energia, entende que há procura e capacidade de investimento para projetos de produção fotovoltaica em regime de mercado? Era a primeira pergunta que lhe deixava. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deixe-me só explicar-lhe o seguinte, se não ficou claro, o seguinte: a minha interpretação, voltando à primeira questão do agendamento, a minha interpretação da questão foi de que, na roda do tempo, os membros do Governo desta legislatura seriam os últimos. Foi sempre essa a minha interpretação. Mas a questão que suscitou isto não foi isso, foi que existiu inicialmente uma indisponibilidade de agenda minha e, portanto, levou a que eu tivesse criado. Eu, de qualquer forma, quero dizer o seguinte: não quis de maneira nenhuma criar qualquer problema ou qualquer embaraço, e aquilo que eu posso dizer é o seguinte: estou disponível a vir. Eu fui deputado na Assembleia da República durante 5 anos, gosto imenso de vir à Assembleia da República, e não só por gosto, mas também por obrigação, dizer-lhes que estou disponível para vir cá, às vezes que for necessário, antes, depois, porque acho que não só o faço por gosto, mas também, neste caso, por uma obrigação e também por sentido de dever. Sobre a outra questão dos documentos, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: estes documentos são relativamente recentes em relação à minha saída do Governo. Como eles podem não ter sido formalmente requeridos, como é que funcionava durante o período que eu fui Secretário de Estado e em relação aos elementos que eram solicitados pela Comissão de Inquérito, aquilo que se fazia era o seguinte: recolhiam-se os elementos que eram pedidos e enviados.
E, portanto, como isto é uma situação que decorre, estamos a falar, o meu despacho é do fim de agosto, ele é comunicado através da Direção-Geral, por aquilo que eu sei, já para meio de setembro, por aí. Portanto, ou seja, eu cesso funções a 13 ou 14 de outubro, portanto, ou seja, pode ser isso. A única questão que aí está... Eu peço desculpa, o despacho é de 5 de dezembro de 2017. O despacho é de 5 de dezembro de 2017, por isso é que eu acho estranho não estar, mas é assim, quer dizer, o despacho é evidente que eu tenho fotocópia, acho que não, se entenderem que sou eu que devo fornecer, é já hoje. Claro, se entenderem é isso, como é evidente. O que é que acontece? Com base no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que eu homologuei no início de dezembro, penso que a data é exatamente essa, início de dezembro de 2017, eu preferi um despacho em que solicitei, e esse parecer da Procuradoria-Geral da República diz... Doutor, nós percebemos a dinâmica, a questão que coloquei é que de facto achamos estranho não termos essa documentação. Está bem. Pronto, se não os têm, pronto. Eu entenderia que a Comissão de Inquérito os teria pedido por qualquer razão, até porque ele tem sido um tema que tem sido citado. Agora estou a ver a documentação a pedir, nunca mais acaba. Pronto. Passando à questão das centrais e das tarifas FIDE. Eu acho que a prática demonstra que há espaço precisamente para o funcionamento de centrais solares sem qualquer tipo de subsídio. E acho que aquilo que decorreu desde este período que começa no início de 2015 e que vai até agora, mostra que é difícil, mas que é possível. Se eu entendo que não deve haver algumas alterações legislativas, parece-me que sim, que deve haver. Mas o Governo, já depois da minha saída, o Secretário de Estado João Galamba, por aquilo que eu sei, aprovou já o plano de investimentos da rede de transportes. Eu acho que esse documento, essa aprovação é essencial para que apareçam mais parques, porque uma das áreas, eu penso que fiz essa referência na apresentação, ou seja, nós temos ali no slide, no Portugal, que está do lado esquerdo, do lado esquerdo não tem nenhuma conotação, a não ser que é mesmo o lado esquerdo, porque está a verde, mas há algumas, nomeadamente nas zonas que depois aparecem ao lado direito, que são as zonas mais a vermelho, são as zonas onde não há capacidade de linha para ligação. E, portanto, a nossa opção no pedir-te foi que a REN e a Direção-Geral apresentassem uma proposta no sentido de que estas zonas que têm um potencial solar muito grande pudessem, elas, vir a desenvolver-se. Mas estávamos também a estudar uma possibilidade de que, até porque as redes custam dinheiro, e as redes custam dinheiro aos consumidores, estávamos também a estudar uma outra possibilidade, a de criar uma norma em que os promotores pudessem licitar e pagar ao sistema pela sua ligação. Porquê? Porque também não me parece justo que os consumidores, através do Sistema Elétrico Nacional, criassem mais rede. E depois os promotores podiam utilizá-lo sem... digamos, havia aqui a possibilidade deles próprios também fazerem licitações, leilões, pagarem para isso. Ou seja, o modelo que se fizer nesta questão por causa da rede, eu acho que pode ser um modelo que traga benefícios ao sistema. Eu espero que traga, espero isso. Agora, o modelo só por si está provado que funciona. A central de Ourique, que foi inaugurada pelo Ministro da Economia, por mim, pelo Presidente da Câmara e pelo Diretor-Geral da Energia da Comissão Europeia, Dominique Ristori, no dia antes da Cimeira das Interligações, é apontado como um exemplo ao nível europeu sobre aquilo que se pode fazer. Porquê? Porque é uma central com grande dimensão que está colocada junto a uma subestação da REN. Ou seja, nem precisa de grandes ligações para aquilo. Faz todo o sentido. E, portanto, há um conjunto significativo de projetos que podem ser desenvolvidos desta forma. A outra central que eu procurei nestes dias, antes de cá vir, saber, a de Alcotim, muitas outras também de dimensão muito grande, que sempre achei com alguma maior dificuldade de se desenvolverem, porque são com capacidades muito grandes, têm tido algumas dificuldades ambientais, porque são impactos muito grandes, e, portanto, muitos promotores apostaram em centrais até 50 megawatts, porque até aos 50 megawatts
não é necessário a avaliação de impacto ambiental. Portanto, o processo é mais rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor, sendo a capacidade económica e financeira um dos critérios gerais para a atribuição, como sabe, de uma licença de produção de energia, como explica as declarações do Ministro da Transição Energética, do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, diz que, e passo a citar, é preciso dar segurança aos investidores para concretizarem os projetos de potência solar que já estão licenciados, pois as licenças já atingem 1.500 megawatts, mas só estão construídos 49 megawatts. Essas declarações foram quando? Foram antes da auditoria que pediram para fazer às centrais solares ou não? Eu acho que tudo depende disso. Estas foram posteriores ao certo tinha sido Secretário de Estado. Não. Foi pedida uma auditoria à forma como é que estavam a ser construídas ou não construídas as centrais. E, portanto, em função disso, ou seja, eu percebo o argumento. Agora, o que provam a construção dos parques é que, efetivamente, elas próprias já estão a avançar. Depois, deixe-me dizer-lhe o seguinte, em relação às condições económico-financeiras, bem, isso a Direção-Geral faz a avaliação, mas, é assim, vem um estudo técnico, vem a prestação de uma caução, há todo um conjunto de circunstâncias que a Direção-Geral sempre achou que eram suficientes para que os projetos pudessem progredir. Há especulação, eventualmente haverá especulação, mas ouça, os parques eólicos de há 10 anos foram todos por concurso, já quase todos, eu acho que foram mesmo todos, já mudaram de mãos. Bem, isso é normal que aconteça. Agora, o que não me parece que seja correto é que nós, por esse facto, não vamos permitir que pequenos produtores possam se ligar à rede. E isto é tão mais importante porquê? Os comercializadores em Portugal, os pequenos comercializadores de eletricidade, têm uma dificuldade que é conseguirem ter eletricidade a preço mais baixo. E muitos deles têm estado, nestes últimos tempos, a tentar fazer PPAs, contratos de aquisição de energia, precisamente com estas centrais que estão a ser construídas, precisamente para não ficarem dependentes da EDP Serviço Universal, que é quem faz a gestão do CUR. E, portanto, este modelo é um modelo que também é muito importante para os comercializadores. Confesso, Sr. Doutor, que fiquei confuso. A minha pergunta era simples. A minha pergunta é, o Sr. Doutor começou por dizer que, de facto, reconhece que há capacidade de investimento para projetos de produção fotovoltaica em regime de mercado. Dois. Depois eu questionei se, sendo a capacidade económica e financeira, um dos critérios gerais para a atribuição de uma licença de produção de energia, e isso por si só bastaria, como é que explicava as declarações do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que veio dizer que era preciso dar segurança aos investidores para concretizar os projetos de potência solar, que já estavam licenciados, pois as licenças já atingem 1.500 megawatts, mas só estão construídos 49. Confesso que fiquei confuso. Por isso é que eu lhe perguntei quando é que a data dessas declarações. Novembro, Sr. Doutor. Novembro. Eu não sei se a auditoria já estava concluída ou não. É que eu acho que, entretanto, concluíram a auditoria e percebeu-se que esses 1.500 não são autorizados. São os que estão a ver se conseguem criar as condições, mas ainda não estão autorizados. Ou seja, o Secretário de Estado da Energia, no caso de serem centrais acima de 10 megawatts, ou no caso de abaixo de 10 megawatts, o Diretor-Geral de Energia, só autorizava quando estavam reunidas todas estas condições. E é assim que chegamos a 1.100. E há mais 1.500 que estão em fila de espera. Muito bem. Sr. Doutor, peço-lhe então que comente uma segunda afirmação, também feita pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Temos um sistema que é muito bom a atribuir licenças, mas que se tem revelado ineficaz a garantir a concretização desses investimentos e nós não podemos ter pontos de acesso à rede no sul do Alentejo e norte do Algarve condicionados com projetos no papel. Condicionados? Projetos no papel. Como eu disse há pouco, os projetos de há 10 anos, 2019, sim, 12 anos, eu ainda fechei a autorização, alguns em 2018. Portanto, ou seja, projetos em concurso com grandes empresas, com grandes consórcios, demoraram esse tempo todo. É natural que estes que não tenham
contratos garantidos por parte do Estado, tenham de demorar algum tempo mais, e não estão a demorar mais, porque estamos a falar de 3 anos. E ao fim de 3 anos perdem a caução, o que não acontecia com os concursos de há 10 anos. Professor, eu volto à mesma pergunta. Se a capacidade económica ou financeira estava assegurada, e essa era uma condição prévia à atribuição da licença, porquê é que os investimentos não se fazem? É isso que eu não consigo perceber. Sr. Deputado, Então, a afirmação do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética não corresponde à verdade. eu penso que a afirmação... E as críticas são injustas. Eu acho que essa pergunta vai ter de fazer ao Sr. Ministro do Ambiente quando ele cá vier. Mas, de qualquer forma, eu acho que há aqui 2 componentes nesta questão. Mas que fique claro, para que não haja aqui qualquer má interpretação daquilo que eu estou a dizer. Há 2 componentes. Há uma que é aquilo que já foi autorizado. E há um conjunto de outras que ainda não foram... Autorizados são 1.100? Por aí, sim. Eu na apresentação pus isso, 1173, e há mais de 2.800 pedidos de licenciamento dependentes da existência de rede e da apreciação positiva dos projetos. É aqui, nestes 2.800, que pode haver projetos que efetivamente não estão nas condições. Esses podem não estar, mas esses aí, acho que não há ninguém que consiga dar essa Eu peço desculpa, avaliação. o Ministro do Ambiente fala dos 1.500 que estão licenciados. Não confundamos as coisas, não é aqueles que estão em vias para ser licenciados. 1.500 licenciados. Que estão para ser licenciados. Que já estão licenciados. Mas esses já estão em construção. Então, a crítica do Sr. Ministro é injusta, porque ele diz que só estão construídos 49. Eu não sei se é injusta, senão eu acho que tem de perguntar ao Sr. Ministro. Doutor, se já estão 1.100, já estão construídos, se ele diz que só tem 49, então de facto é uma mentira, é uma fake news, como se agora tanto fala. Pois. Sr. Deputado, o que lhe posso dizer sobre isso, é que os projetos, aliás, como está noticiado, e acho que até foi um excelente serviço público do Jornal de Negócios, os projetos estão em curso, estão em andamento. Aliás, eu sugeria mesmo à Comissão de Inquérito, se tem dúvidas sobre isso, que chame alguns promotores e lhes pergunte. E lhes pergunte quais é que são as dificuldades que eles têm. Porque essa é uma parte que é assim, a Comissão chamou a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, uma associação extraordinária, que faz um trabalho fantástico na defesa e promoção das energias renováveis. Mas os seus sócios são só sócios com centrais com tarifas FIDIN. Portanto, os outros não estão associados. Mas é muito fácil dizer quem é que eles são. Já falaram na Galp. A Galp, que eu saiba, não é sócia da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. É se calhar uma associação, é se calhar uma empresa que vale a pena... Há depois um conjunto de outras empresas, alguns fundos. Eu quero dizer o seguinte, eu no início, até porque eu acarinhei muito esta ideia. Como eu disse há pouco, a primeira central, eles estavam quase a desistir. Um grupo de 2 investidores, eles estavam quase a desistir. E, portanto, houve um empenho do Estado de dizer, vamos lá ver quais é que são os problemas que se encontram aqui do ponto de vista burocrático para resolver isto. E durante muito tempo, depois a partir de certa altura deixa de o fazer, sempre que havia uma autorização de uma nova licença, eu pedia para o promotor lá ir, para o conhecer, para saber como é que era, quais é que eram as dificuldades e tudo isso. E alguns desses projetos hoje estão em desenvolvimento. Olha, um de Santiago do Cacém. O Presidente da Câmara de Santiago do Cacém, eu trabalhei em Santiago do Cacém antes de ser Secretário de Estado, o Presidente veio como promotor. Passado uns tempos, as fotografias do parque estão aí nas redes sociais, até isso está. E, portanto, eu acho que este tipo de perguntas por parte da Comissão de Inquérito, dizer será que está, será que não está, é muito fácil, é chamá-los, é ouvi-los, se calhar nem é audição, fazer uma audição parlamentar, chamá-los e perceber até quais é que são as dificuldades que eles têm, nomeadamente para fazerem contratos com os comercializadores. Sr. Há de convir que o Sr. diz que os projetos estão a andar bem. O Sr. já aqui referiu diversas vezes, os projetos estão a andar bem, estão a andar muito bem. O Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética diz exatamente o contrário. Portanto, como deve imaginar, acho que é uma pergunta expectável aquela que eu fiz, mas eu não vou insistir e vou retomar e vou entrar noutra matéria que tem a ver com pressões políticas. Fala-se muito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, ou se fazem-se alusões à existência de lobbies no setor. Há o lobby da eletricidade, há o lobby nuclear, há o lobby das renováveis, e eu pergunto se alguma vez se sentiu pressionado ou condicionado por algum destes setores.
Tentativas houve seguramente, mas como dá bem para perceber, passaram ao lado, porque eu acho que nunca deixei de, em nenhum momento, de tomar as decisões que eu entendia, podendo até errar, é evidente, e só não erra quem não faz. Tomei sempre as decisões claras que eram boas para o interesse público. Na minha ótica foi isso que eu procurei fazer. Agora, é normal que haja, da parte de quem representa os interesses, que se organizem, que façam esse tipo de trabalho. Aliás, porque em Portugal, de facto, o Estado é fraco. O Estado é fraco, nomeadamente na defesa destas coisas. Porque há pouco tive de estar aqui a responder a umas questões porque é que pessoas do universo público passaram de servir o interesse público no meu gabinete para ir para uma entidade... E já iremos essa matéria novamente. Mas com certeza. Porque estamos a falar de interesse público. Estamos a falar de pessoas que defendem o interesse público. Não estamos a falar de pessoas que hoje defendem o interesse público e amanhã estão a defender o interesse privado que no dia anterior recebeu uma benesse do interesse público. Ou pior ainda, que estão nos dois sítios ao mesmo tempo. Isto é aquilo que eu acho que é muito grave. Porque quem defende o interesse público... Ouça, eu sou funcionário público. Nos sítios todos onde eu trabalhei, eu dei o meu melhor, de acordo com os meus critérios, de acordo com os meus princípios, pelo interesse público. E nada influenciou o facto de eu ter sido presidente de um hospital antes de ser secretário de Estado, ser secretário de Estado agora ou trabalhar no Ministério da Saúde agora. Nada influenciou isso. Filo sempre com os mesmos critérios. O que eu acho que está mal nisto é não haver clareza, precisamente, entre quem está em imensas situações em conflitos de interesses. Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Doutor, a sua demissão, a nomeação do Dr. João Galamba como seu sucessor, a demissão de um diretor-geral de energia que declarou vontade de efetuar cortes nas rendas, a aparente satisfação com que as principais empresas do setor encararam a sua demissão são ou não sinais de alguma possível captura do Governo pelos interesses das empresas do setor? Sr. Deputado, se eu achasse isso, estaria a pensar mudar de país. E não acredito nisso. O que eu acho nessa situação é o seguinte: eu acredito que o meu sucessor exercerá com o mesmo rigor e com o mesmo critério, e possivelmente melhor, ou de certeza absoluta melhor, as funções que eu exerci. E, portanto, essa questão para mim não faz qualquer sentido. Aliás, porque nem sequer se reconduz ao domínio dos factos. Reconduzia-se, quando muito, ao domínio das opiniões, dos palpites e de alguma, perdão uma expressão, de alguma intriga política. Não é assim. Doutor, qual acha que foi o motivo que levou a que o seu sucessor demitisse o Diretor-Geral de Energia, o engenheiro Mário Guedes, a quem o seu doutor teceu rasgadíssimos elogios no programa Sexta às 9? Não sei. Então, como é que comenta as declarações ao Jornal Público do atual Secretário de Estado de Energia, que justificou a demissão do engenheiro Mário Guedes por ser um especialista em pedreiras e minas e, portanto, sem o perfil adequado para responder à agenda de transição energética? Muito obrigado. A Direção-Geral é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, tem duas componentes claras sobre isso. E há uma equipa de direção que tem de ter as duas vertentes. Aliás, é essa a razão que eu entendi que a equipa ficava mais reforçada com a integração na equipa da doutora Ana Avelar Dias. Portanto, porque é precisamente uma pessoa que conhece muito bem, do ponto de vista da energia, todos os aspectos nessa questão. Eu, de qualquer forma, não acho sequer que o Diretor-Geral de Energia tenha de ser um extraordinário especialista em minas ou tenha de ser um extraordinário especialista em energia. Tem de ser, acima de tudo, um homem capaz, ou uma mulher, capaz de fazer boa gestão do serviço público que dirige, porque há know-how na Direção-Geral de Energia e Geologia, há preparação, há capacidade técnica, e o engenheiro Mário Guedes já tinha sido administrador de empresas de capital público, de empresas de capital privado, e, portanto, eu acho que ele, aliás, estava a desenvolver um trabalho muito relevante. Quando havia questões mais técnicas do ponto de vista da energia,
Ele tinha uma equipa que está na Direção-Geral com que eu trabalhei várias vezes. Aliás, equipa muito boa, por exemplo, que foi capaz de implementar projetos, quer os regulamentos de monitorização de segurança do abastecimento, que são documentos pesados do ponto de vista técnico e que, ao longo desse tempo, funcionou sempre muito bem. Eu, de qualquer forma, acho o seguinte, quer dizer, é assim, eu tive por princípio, quando iniciei funções, encontrar uma equipa que estava nomeada na Direção-Geral há um mês. O diretor-geral na altura, o engenheiro Carlos Almeida, manifestou-me, disse-me, mas acha que eu devo ficar ou que não devo? Ou disse, desculpe, mas você está em funções, vamos trabalhar. E, portanto, eu sou muito defensor da estabilidade das equipas e, portanto, foi isso que eu procurei fazer nesta questão. Ou seja, há determinados critérios que eu acho que são essenciais, muitos deles têm a ver com a seriedade, com a integridade, com o conhecimento das áreas que se está a fazer, e por isso é que nesta equipa toda que eu, ao longo do tempo com que eu trabalhei, praticamente todas as pessoas conhecias durante o exercício das minhas funções e foi assim que elas começaram a trabalhar. Acho que é assim que deve ser. Mas também reconheço ao secretário de Estado que me sucedeu a possibilidade de escolher as equipas e como ele entender. Acho que é normal que assim seja, mas eu, como lhe digo, acho que nestas questões é acima de tudo, um diretor-geral não tem de ter um especialista nas áreas todas. Aliás, eu penso que não há ninguém que seja especialista em energia e recursos geológicos. O engenheiro Mário Guedes ele é engenheiro de Minas, mas tinha, por exemplo, um mestrado na área do ambiente, que também tem muitos pontos de contacto com a área da energia. Muito obrigado, Sr. Doutor. Como o prometido é devido, permita-me dizer o seguinte, nós não achamos normal a ida de Zélia Val Estevão para o cargo de vogal do Conselho de Administração da EDM, depois da passagem pelo seu gabinete ao fim de um ano. Nós não achamos normal que Maria João Coelho, designada sua adjunta em dezembro de 2015, saia um ano depois diretamente para vice-presidente da Agência para a Energia, que está sob a tutela da Secretaria de Estado da Energia. Nós também não achamos normal que a Ana Avoar Dias, que entrou para o seu gabinete como técnico e especialista, em janeiro de 2018, haja sido exonerada 8 meses depois para passar a sua adjunta e um mês depois para ser nomeada subdiretora da DGEC. Também não achamos normal a nomeação de Mário Ribeiro Paulo como conselheiro técnico do seu gabinete, alguém que, enquanto esteve a trabalhar para si, ou seja, entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, se tenha mantido igualmente como presidente do Conselho Consultivo da ERSE. Também não achamos normal que Maria Janelas de Oliveira, nomeada sua adjunta em dezembro de 2015, seja por si, um ano depois, indicada para o Conselho de Administração da ERSE, e também não achamos normal propor a doutora Cristina Portugal para presidente da ERSE, sabendo que a mesma era representante do PS no grupo de trabalho conjunto sobre custos energéticos. O Sr. Doutor, deixe-me dizer para terminar, não achamos normal, nem achamos saudável toda esta politização dos organismos do Estado, nem é normal, nem é saudável que alguém acumule em simultâneo funções de Secretaria de Estado, de Energia e na ERSE, e sim, para nós, há evidentes sinais de que a exível independência do regulador é posta em causa e sim, para nós, é também legítimo afirmar que o Sr. Doutor Jorge Seguro, com todas estas nomeações, procurou de facto controlar a ação da ERSE. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu queria então só ter a oportunidade de partilhar consigo o seguinte. É verdade, como lhe digo, só a doutora Cristina Portugal é que, acho que na altura do meu estágio de advocacia, é que eu a conheci, e o engenheiro Mário Paulo conheci-o quando ele era adjunto do Dr. Carlos do Rim. Portanto, todas as outras pessoas conhecias no exercício das funções como Secretário de Estado da Energia e, por essa razão, não ias escolher pessoas que não conhecesse. E, portanto, há aqui um trabalho técnico de preparação antes de exercerem funções. Bem, sobre a doutora Cristina Portugal, porque penso que a situação peca muito por incorreta, ela nunca foi representante do PS. Ela é uma personalidade independente a quem foi pedido que pudesse trabalhar nessas questões. Não, mas, Sr. Deputado, eu vou lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Estas perguntas são exatamente para permitir o contraditório do Sr. Doutor, como deve imaginar, não é? Ou seja, eu quero lhe dizer o seguinte,
eu acho que as pessoas, pelo facto de em determinado momento exercerem uma função pública e de a exercerem bem, não podem, por essa razão, ser prejudicadas na escolha para exercer outra função. Tenho essa perspectiva. Eu já referi aqui há pouco a questão do doutor Artur Trindade. Eu não sei se a meia dúzia é mais barato. O doutor Artur Trindade, meu antecessor, foi nomeado, depois de cessar funções de secretário de Estado, para diretor-geral da ERSE, pelos... Eu não sei se ouvi dizer, não sei a quem, que já era diretor, mas não era diretor-geral. E não era diretor-geral, foi nomeado pelas pessoas que ele tinha escolhido. Bem, eu nunca levantei questões sobre isto. Mas, quer dizer, se há uma situação... Eu acho que o doutor Artur Trindade é uma pessoa competente, aliás, como eu acho que são estas pessoas todas. Como também acho que é ex-chefe de gabinete do engenheiro Jorge Moreira da Silva, que foi, no dia a seguir, para a NMC, com um salário bastante relevante, trabalhar, bem como ex-secretário do Ministro do Ambiente, que foi para a NMC a trabalhar no dia a seguir, bem como a adjunta do secretário de Estado, que foi para o dia seguinte trabalhar para a NMC, bem como o Dr. Nuno Matias, que era deputado e que a seguir foi trabalhar logo para a NMC, bem como a adjunta do ex-ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, bem como... Ouça, é assim, não vale a pena, porque é assim. E eu acho que estas pessoas são válidas. E digo-lhe uma coisa, acho que a grande dificuldade que nós temos na área da energia é sermos capturados pelos interesses privados. Não é sermos e trabalharmos em conjunto com quem está na área pública. Porque se isto tivesse acontecido ao longo dos anos, não tínhamos as situações pouco abonatórias que nós encontramos ao longo destes anos, de pessoas a saltar da EDP, da empresa X, da REN, para isto. Não tínhamos isto. E essas, a meu ver, para a democracia e para aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é dignificar uma função pública, essas são muito mais graves, Sr. Deputado.